Olá, sejam muito bem-vindos! Este aqui é um guia prático, um verdadeiro manual de bolso para os conselheiros e conselheiras da região urbana do Lagoa. O nosso objetivo aqui é bem direto: entregar o conhecimento que vocês precisam para fazer a diferença de verdade aí na comunidade. Bom, o nosso roteiro está dividido em 5 partes principais. Pensem nisso como um manual para uma liderança comunitária que funciona. A gente vai começar entendendo o nosso território. Depois vamos conhecer os bairros, dominar uma diferença técnica que, olha, é crucial, encarar os desafios de frente e, no final, entender qual é o real poder que está nas mãos de cada conselheiro. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Para a gente poder gerir qualquer coisa, o primeiro passo é conhecer. Conhecer a fundo de onde viemos e como a nossa região está organizada legalmente. É isso aí. A região do Lagoa não é só um pedaço no mapa, né? É uma área super complexa que foi moldada por décadas e décadas de decisões de planejamento urbano. E são essas decisões do passado que criaram a realidade que a gente vive hoje. A nossa história recente mostra uma virada de chave gigantesca. A gente saiu de um modelo antigo, onde tudo era decidido lá em cima, sabe? De forma centralizada, para um sistema que hoje é democrático, é descentralizado. O grande empurrão nacional foi o Estatuto da Cidade, lá em 2001. E aqui em Campo Grande, a Lei de 2005 foi o que criou a nossa região urbana, dando voz e poder para quem está aqui na base. Hoje, o nosso guia, a nossa Constituição, é o Plano Diretor de 2018. Certo? Vamos para a segunda parte. Afinal, para quem exatamente o Conselho trabalha? Para representar bem, a gente precisa primeiro saber quem são as pessoas e quais são os limites oficiais da nossa região. Isso é a base de tudo. Olha só esse número. Mais de 133 mil pessoas. É muita gente. Isso dá uma dimensão exata da nossa responsabilidade, né? Cada decisão que o Conselho toma vai impactar a vida de todas essas pessoas. Agora, um dado sobre a nossa realidade socioeconômica. Dá uma olhada na tabela. A renda média na região do Lagoa é de R$ 648,49. Isso nos coloca na 6ª posição entre as 7 regiões. Ou seja, a gente tem a segunda renda mais baixa da cidade. E isso sendo uma região super populosa, fica bem claro por que o investimento público aqui não é só importante, é absolutamente crítico para a gente tentar equilibrar um pouco as coisas. E aqui estão eles, os 11 bairros que oficialmente fazem parte da nossa região. É muito, muito importante usar esses nomes nos documentos, nas solicitações. Por quê? Porque é com base neles que o orçamento e o planejamento da prefeitura funcionam, e não com base nos nomes que a gente usa no dia a dia, como jardim ou vila. Muito bem. Chegamos agora no que talvez seja a lição técnica mais importante de toda essa nossa conversa. Entender de uma vez por todas a diferença entre bairro e loteamento é a chave, o segredo, para destravar a solução de um monte de problemas de infraestrutura. Então fica essa pergunta no ar. Pode parecer uma coisa simples, né? Mas a resposta carrega um peso jurídico e financeiro gigantesco que muda completamente o jeito de um conselheiro trabalhar. A diferença é a seguinte, de forma bem clara. Bairro é uma coisa oficial, uma unidade administrativa da cidade que recebe dinheiro público. Já o loteamento é um negócio, um empreendimento privado. E aqui está o pulo do gato. A responsabilidade pela infraestrutura básica inicial, pensa em ruas, água, esgoto, é de quem fez o loteamento, do loteador. Não é da prefeitura. E, gente, isso muda tudo. Sabe por quê? Porque quando a comunidade de um loteamento novinho reclama que não tem asfalto, a cobrança tem que ir para o lugar certo. E o primeiro lugar não é a prefeitura, é o loteador. O papel do conselho é ser o fiscal dessa história, é cobrar para ver se essa obrigação da lei foi cumprida e direcionar a demanda para quem realmente tem que resolver. Ok, com esse conhecimento super importante em mãos, vamos agora olhar de frente para os maiores desafios estruturais que a gente tem aqui na região do Lagoa. E essa citação, olha, ela resume o nosso principal problema de um jeito perfeito. Todo mundo quer asfalto, é justo. Mas quando ele vem sem um sistema de drenagem bem feito, a gente só troca um problema pelo outro. Acaba a lama, mas começam as enchentes. É o paradoxo do asfalto. E os dados mostram o porquê disso. Como a gente vê no gráfico, a bacia do Lagoa tem só 9% de cobertura vegetal. O ideal seria, no mínimo, 30%. Sem árvore, sem verde para ajudar a água da chuva a infiltrar, o solo fica impermeável e as ruas viram rios mesmo. Não tem milagre. Então, para resumir, nossas fraquezas internas são principalmente um sistema de drenagem que não dá conta do recado e uma baita desigualdade entre um bairro e outro.
E olhando para fora, a gente é ameaçado pela especulação, que cria aqueles terrenos vazios no meio da cidade, e, claro, pelas mudanças climáticas, que trazem chuvas cada vez mais fortes. Mas calma, a gente não está aqui só para falar de problema. Chegamos na última sessão e agora o foco é na solução. Vamos falar sobre o poder e as ferramentas que cada conselheiro tem para mudar esse cenário. A própria definição oficial do cargo já diz tudo. O conselheiro é a base da democracia na cidade. O papel não é só de consultar, é de propor, de colocar a mão na massa. É garantir que aquilo que está bonito no papel, lá no plano diretor e no orçamento, aconteça de verdade na rua, no bairro. E a principal ferramenta para a mudança é o orçamento público. E existem 3 momentos-chave para influenciar onde o dinheiro vai ser gasto. O primeiro é no PPA, que acontece a cada 4 anos. É ali que se briga para incluir os grandes projetos. Depois, todo ano, tem a LDO, que define as prioridades para o ano que vem. E, por fim, tem a LOA, que é onde a gente garante que o dinheiro foi mesmo reservado para aquilo que é prioritário. E para tudo isso funcionar, é preciso cumprir os deveres básicos, né? Parece óbvio, mas é fundamental. Tem que participar das reuniões, tem que representar a comunidade e não os próprios interesses, tem que fiscalizar seus olhos da gestão lá na ponta e, talvez o mais importante de tudo, tem que propor, transformar a reclamação do dia a dia em documento oficial. Olhando para o futuro, o caminho para a região do Lagoa está bem desenhado. O foco tem que ser total em resolver o problema da drenagem, em combater os vazios urbanos que só atrapalham o desenvolvimento e em trabalhar para integrar melhor os nossos bairros. E para fechar, fica a pergunta. Com todo esse conhecimento, com essas ferramentas em mãos, qual vai ser a primeira, a mais urgente pauta que vai ser defendida em nome da comunidade? A bola está com vocês. A transformação começa agora.